Bem, a gente tem como tema, né, o Espírito da Fé, e quando a gente fala do Espírito da Fé, a gente não está falando especificamente só falar do assunto Espírito da Fé, embora que o Espírito Santo, ele proporciona uma unidade de fé. Quando a gente fala de Espírito da Fé, é algo que o ambiente é promovido através do Espírito, que gera fé ou a vontade de crer. Existe algo de andar junto, de estarmos juntos, que inspira você a andar em fé. Amém? E essa unidade de fé é o alvo de toda a comunidade cristã, de toda a igreja, de todo o ministério. O que é que a gente deseja? Que todos nós andemos no mesmo Espírito da fé. E o Espírito Santo é que faz essa liga. É Ele que consegue trazer cada um de nós, apesar de backgrounds, apesar de termos passados diferentes, nós caminhamos para o mesmo lugar. Não importa de onde a gente venha, não importa o que a gente está se alimentando, ou dentro do contexto daquilo que a gente viveu no passado, todos nós somos levados, mediante o Espírito, a um lugar, e esse lugar se chama fé. Amém? Então o Espírito da fé está dentro de nós, mas nós não necessariamente vamos falar sempre só do Espírito, nós vamos falar de fé. E hoje eu queria abrir com vocês num texto que é uma novidade teórica, nunca foi falado nessa igreja, que está lá em Marcos 11, 22, abra lá, 22, 23, 24, é uma novidade teórica, né? Nunca foi falado. Eu acho que a Bíblia de alguns é marcada a página, né? Você já, quando ela cai, a Bíblia de um verbiano, quando cai no chão e ela cair aberta, precisa ser em Marcos 11. Se não for, tem alguma coisa errada. Você não está abrindo o suficiente. E quando você abre, e quando você vê, e quando você lê, o engraçado que é o texto. Você já percebeu que o texto, uma vez impresso, ele não muda? É o mesmo texto toda vez que você abrir. Se você abrir na mesma versão, na mesma Bíblia, e você ler, o texto vai ser a mesma coisa. Mas você já percebeu que às vezes entra diferente? Não já? Está escrita a mesma coisa que você leu ontem, mas hoje, se você abrir de novo, você recebe algo diferente. Algo diferente pula para você. E essa é a coisa maravilhosa que a palavra de Deus tem, porque ela é viva e eficaz. Ela não é só escrita no passado com um texto e o contexto do passado. É lógico, muito texto a gente vai ter que contextualizar para entender na sua plenitude por que ele foi escrito. Mas a verdade é que o Espírito inspirou e ele é atemporal. Você acredita que algo escrito no passado não serve somente para hoje, mas também para o amanhã? E o engraçado é que o Espírito que está na palavra é o mesmo Espírito que é da fé. Então, quando você se relaciona com a palavra de Deus, você dá combustível para o Espírito da fé que está dentro de você, lhe ensinar coisas que você precisa. Porque, embora seja o Espírito da fé, ele não crê por você. E essa é a grande sacada. O Espírito não vai crer por você. Quem precisa crer? Mas o Espírito ajuda na minha crença. Fé é algo tão sobrenatural que eu preciso do Espírito Santo me auxiliando para eu crer plenamente. Amém? Por quê? Porque tem certas coisas que aos olhos naturais são impossíveis. A Bíblia chama isso de montanhas. Existem certas coisas que vão aparecer na sua frente que são intransponíveis. Como é o nome disso, pastor? Montanhas. Montanhas, na época que foi escrito, tinha montanhas que eram intransponíveis. Para você passar, você precisava arrodear. E se você falar arrodear um pouquinho mais para baixo no mapa do Brasil, ninguém entende o que é arrodear. Mas graças a Deus que todo mundo aqui sabe. Tem certas coisas que se levantam contrárias à nossa jornada, à nossa caminhada, que para a gente passar, a gente precisaria arrodear. Mas pela fé, eu posso remover impossibilidades. Marcos 11, 22 diz: ao que lhes disse
Jesus. E olha, por que ele disse? O que é que Jesus está dizendo? Quando eles passam pela figueira e a figueira havia secado. E os discípulos, olha, mestre, a figueira que você amaldiçoou secou. E a resposta de Jesus não te mete nisso. Não olha para isso. Não se impressiona. Eu sou Deus. O que é que você esperava de algo divino? Essa poderia ser a resposta dele. Mas a resposta de Jesus é: tende fé em Deus. O engraçado é que a nossa fé, ela não se baseia na nossa capacidade. Jesus diz que a fé, ela deve estar intimamente relacionada com a capacidade divina e não a nossa. Então, de cara, a fé tira do escopo tudo que você pode fazer. A fé parte do princípio que você não pode. Se você pode, não precisa fé. Aquilo que eu posso fazer, não precisa fé. Agora, não significa que a fé é uma ferramenta celestial para romper com o impossível. Sim e não, porque não é uma ferramenta, é um estilo de vida. E eu não uso somente fé para aquilo que eu não posso. Eu uso fé naquilo que eu posso para multiplicar o resultado daquilo que seria no natural. Eu posso usar fé para o impossível. Por exemplo, você não espera isso, os exemplos que a gente... Pastor, para eu conseguir fazer isso, eu precisaria receber um aumento, mas o Estado está congelado, não aumenta nada. E de repente, porque você está crendo, acontece um sobrenatural que simplesmente acontece se você sair. Eu estava a semana passada, quando a gente voltou de Brasília, porque não basta viajar, tem que ser 2 finais de semana seguidos, né? A gente foi para Brasília para a conferência de ministros, a gente não foi pregar, foi para a conferência de ministros de Mark Hankins. Gente, sensacional. Eu nunca vi algo tão poderoso, manifesto, uma atmosfera boa demais, a gente foi extremamente abençoado. Mas foi desafiador para mim e para a Cláudia, porque tinha... Os custos para ir para Brasília já é um custo legal, né? Porque parece que todo mundo é prefeito, né? Mas estava tendo a reunião de prefeitos naquele final de semana lá em Brasília. Era prefeito de tudo que era buraco lá e pensavam que eu e Cláudia era prefeito de alguma coisa. Eu digo, a gente não é prefeito da igreja. E os preços estavam assim altamente convidativos a você não ir. Você entende isso? A gente olhamos, pensamos na possibilidade de desistir, porque era algo foi algo significativo. Mas aquela certeza por dentro que Deus nos queria lá, eu digo, minha filha, vamos pagar o preço, vamos arrancar daqui. Dudu não recebeu o biscoitinho dele da semana, né? Eu tirei o biscoito, cortamos o biscoito treloso de Eduardo, né? A gente deu uma ajustada meio que forçada nas finanças e a gente disse, a gente vai, porque precisamos receber. Tem algo de Deus para nós lá. E tinha algo de Deus. Voltamos sabendo que recebemos. Mas já na segunda-feira de manhã, porque Deus às vezes se mostra, mas tem vezes que Ele se amostra. Na segunda-feira de manhã, eu não sei quem foi que liberou do governo assinar alguma coisa de um FGTS, que eu não sabia nem que existia. Não foi? Alguém mais recebeu do FGTS aí que estava? Recebeu, não recebeu? Foi por causa de mim que a senhora recebeu, viu? Desculpa aí. Assinar alguma coisa de um FGTS que eu não sabia nem que tinha. E simplesmente foi pilim. Eu estava aqui em reunião dentro da igreja, pagando a hora extra, que negócio. Estava assim, eu disse, gente, olha para isso aqui. Aí o povo, meu Deus! Por quê? Porque os céus reagem à fé. Algo sobrenatural vai acontecer quando você está em fé. Não é algo natural. Ele pode se manifestar como algo natural. Ele pode se manifestar como uma assinatura, liberando algo. Pode acontecer, mas é sobrenatural, porque isso não acontece todo dia. Não é,
São duas coisas. Primeiro, eu nem sabia que tinha aquilo mais lá dentro para receber. Segundo, eu nem sabia que tinha alguém cogitando assinar o negócio para liberar. Pastor, mas se tu não tivesse ido, tinha acontecido do mesmo jeito. Será? Por que a gente vai botar no reino das coincidências o sobrenatural vivido? Porque de coincidência, meu amigo, eu estou cheio de coincidência, então, uma atrás da outra acontecendo, por causa de posicionamentos de fé, liberando o sobrenatural. Eu vou dizer um negócio para você, não somente pagou a viagem. Não somente pagou completamente a viagem. Você percebe? Então, se você crê com o coração na jornada que você está seguindo em Deus, não creia que vai ser uma jornada de flores, coisas lindas, que pastos, vão aparecer montanhas. Quanto mais montanha aparece, mais certo você está. Você já percebeu isso? Quanto mais montanha aparecer, mais certo você está. Porque quanto mais montanha aparecer, mais fé você vai precisar. E a jornada que Deus quer que nós sigamos é uma jornada de fé. Jesus respondeu para aqueles discípulos: tende fé em Deus. Saia você e entra Deus. Não é o que você pode, é o que Deus pode, agora através de você. Então, quando a gente coloca as possibilidades divinas, porque isso é um texto gospel, não é um texto gospel, não há impossíveis para Deus, em todos os seus propósitos, não é verdade? É texto, você cita isso, não é verdade? Mas você cita isso religiosamente, porque quando chega nas suas impossibilidades, aí você separa, você cria uma dicotomia. Não, para Deus não é impossível, mas para mim, Deus sabe. E é verdade, Ele sabe. Tanto é que Ele depositou o Espírito dEle em você. Para quê? Para realizações impossíveis. Aquilo que é impossível para a gente. Você já percebeu que Deus não tem, a palavra impossível não está no vocabulário dEle? A gente é que define Ele como Deus do impossível, mas Ele, tudo é possível. Agora, quando Ele olha para a gente, Ele nos redefine. Porque se antes para nós existiam impossíveis, para Deus olhando para nós, Ele diz: tudo é possível ao que crê. Então Jesus, Ele nos redefine. Na minha visão, eu sou cheio de impossibilidades. Na visão de Cristo, tudo é possível. Se eu crer. Então a fé nos leva a uma condição de desfrutar o impossível de Deus, que para Ele é possível. E eu gosto que você comece a fundir sua cuca, já que o que é impossível para você, Deus não reconhece como impossível. Você já parou para pensar no seu impossível hoje? Porque os impossíveis são de tempos, né? Por exemplo, muitos... Também é solteira. Estou querendo que as meninas casem já. Vai querendo a casa só para eu e a mulher agora. Vamos embora. E você percebe que uma lida melhor do que a outra, porque a outra pelo menos ficou aqui, essa correu. Percebe o seguinte, vamos fundir a cuca nisso daqui. O impossível, ele é mediante fases que a gente vai vivendo. O impossível de ontem, uma vez que foi possível, já deixou de ser impossível. A gente vai crescendo nisso daí. Pensa numa corrida. Quando eu comecei a correr, eu corria 3 quilômetros e achava plenamente impossível um ser humano em sã consciência correr 5. Quando eu corri 5, já não era tão impossível. O impossível era 10. Quando eu corri 10, já não é tão impossível. O impossível é 15, 16, 17, 18, 20, 21, 28. E cada um desse, eu deixei um impossível para trás e hoje está dentro do meu rol de possibilidades. Não é verdade? Então, o impossível da vez, para você hoje, para Deus nunca foi impossível.
Então você pensa no seu impossível agora. Ninguém pensou no impossível, né? Pensou? Para Deus já é possível. Para Deus já é possível. E uma vez que se tornou possível, quando se manifesta o seu possível, você precisa encarar de maneira diferente o próximo impossível. Por quê? Porque se eu venci essa daqui, se uma montanha já se jogou, porque as outras não seguirão o mesmo caminho. Tende fé em Deus. Tira você da equação. Deus para mim é impossível. Agora, onde é que eu começo essa jornada? É engraçado que poderia ter começado no 23, né? Jesus poderia ter começado a fala da fé no 23. Ele podia ter dito, se dissesse a essa montanha, em verdade vos digo, se dissesse a essa montanha, ergue, lança no mar, não duvidar no seu coração, mas crê que se fará no que diz, assim será contigo. Por isso que tudo em oração pedido e crede que recebesse também vai acontecer. Ele podia ter falado já isso daqui, mas ele começa o ensino dele dizendo, a equação inicia em Deus. Não é sobre você, é sobre o que Deus pode fazer em você. Então, antes de você falar, você precisa estar plenamente convicto do que Deus diz a aquele respeito. E é por isso que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus, da palavra de Cristo. Por quê? Ela foi mudar o cabelo, você percebeu? Ela estava com o cabelo preso. Aí eu falei que ela foi lá, tirou o cabelo para dizer, agora pode dizer que é solteira. Deixa ela. Então o que é que você faz? A fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Cristo, e ouvir da palavra de Deus, é que vai gerar fé em você. Por quê? Porque dentro do contexto, a fé se inicia onde a vontade de Deus é conhecida. Não pode haver fé sem você saber qual é a vontade de Deus para aquilo ali. Por quê? A gente inicia a fé tendo fé em Deus. Esse é o início, essa é a base de todas as coisas. Agora, quando eu entendo qual é a vontade de Deus, qual é o próximo passo? Uma coisa é você conhecer aqui, outra coisa é isso descer para o seu coração. Uma informação na sua cabeça não garante você falar fé. Uma informação na sua cabeça é mais uma ideia das milhões de ideias que estão lá. É mais uma possibilidade dentro da sua cabeça daquilo que pode acontecer, como várias outras possibilidades. Rapaz, para eu vencer essa crise financeira, é só o irmão me dar uma oferta. Para eu vencer essa crise financeira, é só meu pai acordar bem e dar uma ligada para mim e dizer que vai me dar um presente. Para eu vencer essa dificuldade financeira, é só o meu patrão chegar e me dar um bônus. É só o meu patrão aumentar o meu salário. Você tem várias possibilidades naquilo que a gente tem como pensamento para qualquer dificuldade. A gente não fica inerte em frente à montanha. A gente diz, eu posso dar a volta por ali, eu posso dar a volta por aqui, eu posso tentar subir aqui por esse lado e aquilo parece ser melhorzinho, eu posso pensar isso e aquilo outro. Então, quando você pega a informação que a palavra fala, principalmente da gente aqui que se desgasta em tentar informar você quais são as realidades bíblicas, e ela entra só na sua cabeça, ela é apenas mais uma das opções para você contornar o monte. É mais uma informação, é mais uma maneira, é mais uma possibilidade. Mas quando ela desce para o seu coração, aquilo que desce para o seu coração faz parte de quem você é. Tem certas coisas que não necessariamente divinas já desceu para o seu coração. Tem certas coisas que você está convicto que você não consegue. Por quê? Porque você tentou, já bateu a cabeça muitas vezes e com sua própria força você não conseguiu superar. E você chega plenamente convicto que não vai conseguir.
A gente já sentou com muitas pessoas em relação a casamento, que elas estavam convictas que separação era a solução. Porque já tentaram tudo que tinha e existia uma incompatibilidade de gênios. Não, nós somos incompatíveis. Eu disse, mas quando casou, quando namorava, era só borboleta na barriga, né? Ai, meu Deus, ai, uau, uau. Né? Quando era no tempo do namorado, era só love, só love. Não é verdade? Quando casou, só love. Aí quando vem o desgaste do dia a dia, que você não sabe administrar, você escolhe caminhos que te levam a uma situação ou a um lugar que você não vê outra saída, a não ser cada um ir para o seu lugar. Ok? Mas a Bíblia fala que aquilo que Deus disse sim, é o que o texto fala, aquilo que uniu Deus não separa o homem, aquilo que Deus não deu a sua mulher. A gente está numa veia de família, desculpa. Deus não deu a sua mulher e diz, fica com ela aí e cuida. E você pode culpar Deus, foi a mulher que tu me deste. Não. Você que encontrou ela, e quando você disse sim, Deus disse sim com o seu sim. Ok? Então, agora, quando Deus disse sim, para ele são um. E Deus odeia o divórcio. É bom falar de púlpito isso, espera aí, gente. Deus odeia o divórcio. Deus odeia, na versão a mensagem diz, Deus odeia a separação violenta da carne. Porque para ele é um corpo. Então divórcio não é uma opção. Ah, pastor, eu me divorciei, estou casado, eu casei de novo e agora vou ter que me separar e voltar para casa. Não, não é religiosidade. Aquilo que você viveu no passado, viveu no passado. Não separa mais hoje. Hoje, com a consciência e sabendo de Deus, acabou-se. Vamos viver que vai dar certo. Agora é para viver infeliz para sempre? Não. Existe posicionamento bíblico que você pode tomar, que você vai vivenciar o melhor de Deus aqui na terra. Amém? Então, para tudo em Deus tem uma solução. Agora, se você deixa entrar no seu coração a solução natural, você fica resistente à solução divina. O que é que eu preciso fazer antes de liberar minha fé? Trabalhar o meu coração. E aí o Espírito da fé entra. Onde é que o Espírito Santo vai entrar? Na hora que você está trabalhando. O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, já supriu cada uma das minhas necessidades. Não é só as minhas necessidades supridas, mas são as minhas necessidades supridas segundo a sua riqueza em glória. Se é segundo a riqueza dele, ele não só vai dar o suficiente, ou um perebento, ou mais barato, ou na promoção. Ele vai me dar o melhor que a riqueza em glória pode dar, porque se eu fosse um pai e fosse rico, o que é que eu ia dar para o meu filho? Eu ia dar o melhor, eu não ia dar o mais safado. Por quê? Porque eu quero o melhor para ele, então ele vai me dar. Espírito Santo, como é que é isso? Como é que funciona? Porque na minha conta não reflete essa realidade. Me explica direito como é que é. Como assim? Vou ser suprido? Você vai chegar? Fala comigo, Espírito Santo. E nesse ambiente de oração com o Espírito, coisas vão sendo estabelecidas dentro de você, ao ponto de se tornarem mais reais do que o problema. Qual é a opção? Ah, meu Deus, não vou pagar. Ai, meu Deus, vão levar meus filhos tudo de escravo para trabalhar lá no lugar, para poder pagar. Não vai dar certo, eu vou ter que vender tudo, quebrei, não vou comer, não vai ter comida, não vai ter nada. Qual é a opção? Você só tem duas opções. Ou você pensa no natural, e tudo que o natural pode te oferecer, ou você pensa no espiritual. Amém. E no que Deus fala na sua palavra. O Espírito da fé, ele vem para te auxiliar a entender aquilo que já foi conquistado para você em Cristo Jesus. Ele vem para revelar aquilo que você é aos olhos de Deus. Lembra disso? Para você, nos seus olhos, você é cheio de impossibilidades. Nos olhos de Deus, não há impossíveis. Tudo é possível ao que crê. Então, o primeiro passo da fé é se resolver com Deus. Primeiro passo da fé é se resolver com Deus.
não começa a jornada de fé sem estar em unidade de pensamento com Deus. Então, como é que eu começo? Bíblia no juízo. Nesse problema que você está passando, quantos versículos você tem? Me diga aí. Quantos versículos, quantos textos bíblicos sobre esse problema especial que você está vivendo? Por isso que você está passando, essa dificuldade, essa montanha, isso que se levantou contrário a você. Quantos versículos você tem? Quantas passagens você tem que você medita nelas? O que você tem se alimentado? Porque a gente é reflexo daquilo que a gente se alimenta. A boca fala. O que é que você tem permitido nessa sua leitura e nessa conversa com o Espírito Santo que desça para o seu coração? Porque, meu irmão, seria muito mais fácil eu ensinar para você palavras mágicas. Vamos falar aqui palavras mágicas. Ocus pocus, ou abracadabra, ou abre-te sésamo, ou qualquer coisa dessa daí. A gente vai falar, eu vou dar uns pergaminhos para vocês sobre palavras mágicas que você vai falar com a varinha e você vai... Eu sou do tempo de fofão. É antigo. Mas tem alguns que riram, então está no mesmo tempo. Podia ser mais fácil, e seriam palavras, seriam mandingas, seriam, tem outras palavras para mandinga, como é que é? São, que você faz, aí você bota, que você bota água, o copinho de água em cima da janela, para ele levar o sol, e você toma, para dar, tem várias coisas que a gente poderia... Simpatia, pronto. Não é simpatia, não é uma coisa que eu vou te ensinar. Não, é lógico que a gente vai ensinar o relacionamento, entender o que é a palavra, mas não é uma coisa que vem pronta para você. Você fala assim, que no outro dia vai chegar. Não, é um relacionamento. Você precisa desenvolver um relacionamento com a palavra e com o Espírito, para que fé seja gerada dentro de você e você consiga enfrentar as coisas. E eu vou dizer um negócio, às vezes a gente luta contra. A gente tem um pequeno dissabor, a gente tem uma pequena discussão, a gente tem um pequeno contratempo, e a gente começa a voltar a remoer pensamentos naturais que nos levaram a vivenciar coisas muito ruins no passado. Mas a gente esquece de meter Bíblia no meio desse pensamento. Não deixe o seu pensamento correr solto nas coisas naturais. Seu pensamento é especialista em ficar ofendido. Você sabia que você é especialista em ofensa? Todos nós somos, isso não é uma especialidade só sua, é uma especialidade nossa. A Bíblia já fala de falarmos do cisco que está no olho do irmão, mas esquecer da trave que está no nosso. Jesus diz: hipócrita, tira a trave do teu. E ele não podia falar, mas eu falo: infeliz. Tira. Se bem que esse hipócrita de Jesus é o infeliz da época, né? Tira a trave do teu, para depois tu falar do cisco do irmão. Por quê? Porque você é especialista, eu sou especialista, nós somos especialistas em ficarmos ofendidos. E quando a gente fica ofendido, a gente se sente no direito de pensar o que quiser. E não se engane não estou falando só com pessoas, você fica ofendido com Deus. Fica. Quando você enfrenta uma dificuldade, você bota já na conta de Deus. Quem aqui não corou, mas Deus, por que isso está acontecendo comigo? Ele disse: eu? Por que tu está botando para a culpa de Deus, de algo que está na tua mão de resolver? Como você joga para Deus algo que Ele já falou que é teu? Se Ele já te deu, agora sou eu que tenho que administrar. Não é verdade? É a mesma coisa eu chegar com dinheiro para um filho meu e dizer: você vai resolver essa sua necessidade com esse dinheiro. E depois ele me ligar: pai, como é que pode? Eu não consegui fazer. Eu disse: oxê, mas eu não te dei o dinheiro, cara, para tu resolver. Eu disse: não, é porque eu gastei. Eu comi um hambúrguer com os amigos, comi uma pizza e agora eu não tenho dinheiro. E agora, pai? Eu disse: agora te vira.
Agora, um problema teu não é o problema meu. A gente já tinha suprido, já tinha resolvido. E a gente está se ofendendo, a gente se ofende com Deus. Porque a gente enfrenta uma dificuldade, diz, como tu podes deixar o teu filho passar por isso? Enquanto está dizendo, Deus está dizendo, deixei não. Você é que administrou um pouco errado os recursos, não somente financeiros, mas os recursos sobrenaturais que chegam para nós. A gente precisa administrar bem as oportunidades. A Bíblia fala, entra confiadamente diante do trono da graça para receber graça, para a ocasião oportuna. Olha só. Aí quantas vezes tu tem entrado diante do trono da graça? Aí tu está feito Paulo, orando, dizendo, do espinho da carne, tira para ficar bem. Aí Deus responde, tiro não. Minha graça é tudo que você precisa para ficar bem. E você condiciona ficar bem a manifestação. A manifestação daquilo que você crê é consequência, não é bússola. Você não fica feliz no momento da manifestação. Você fica feliz no momento da fé. Hebreus 11:1. Hebreus, capítulo 11, no verso 1. Ora, a fé, o que, gente? A fé, beleza. Vamos ficar só a fé é. Olha como é interessante. A fé não vai ser. Se vai ser, é esperança. A fé é. A fé é. A gente vai ver lá no capítulo, ainda no capítulo 11, no verso 6, se você for para lá, você vai ver que sem fé é impossível agradar a Deus. Esse sem fé é impossível não é a ausência de... O Rick Renner, no estudo do grego, ele diz que esse sem fé é fora da fé. Ele coloca a ideia de fé ser um lugar. Então, fora do lugar da fé, é impossível agradar a Deus. Esse agradar a Deus é andar junto. Que quando faz menção ao verso 4, ele fala de Enoque. E ele diz que Enoque andou junto com Deus ao ponto de ser tomado, ok? Então a menção do agradar a Deus é andar junto. Então fora da fé, Deus não está lá. Qual é o lugar de encontro com Deus? A fé. Quando você está em fé, você está no lugar onde Deus está. Agora, quando você não está na fé, Deus continua lá. E é você que não está. Agora, a fé é aonde? Nesse lugar. Se você não está lá, você deixou de andar no e você está no talvez. Talvez seja, pode ser que seja, se Deus quiser. Só que tem coisas que nele é. E o que é que eu preciso fazer? Pular para cá, onde já é. Aí nesse lugar, onde já é, que Deus está, e pega junto comigo, existe paz e alegria. Como é que eu sei que eu estou em fé? Tem paz e alegria? Se não tem paz e alegria, você precisa trabalhar um pouquinho mais, para que aquela verdade entre no seu coração, e você tenha a certeza que está andando do lado de Deus. Porque a fé não vai ser, a fé é. Se a fé é, já mudou. Onde é que eu me alegro? Quando é.
A Bíblia, ela não quer que você seja um leso. Ela quer que você seja doido. Mas leso não. Não é verdade? Por quê? Porque as coisas de Deus são loucuras para o mundo natural. E agora tenha certeza que você, quando é doido por causa da fé, você não é doido sozinho. Não, tem um bocado de doido. O Mark Hanks disse que a gente precisa de pelo menos 4. Pelo menos 4 amigos doidos. Pelo menos 4 doidos que andam com a gente. Por quê? Porque se você ficar acamado, os outros 4 abrem o telhado para jogar você lá diante de Jesus. Se cerque de pelo menos 4 doidos, como você é doido, para que as coisas comecem a acontecer. Por quê? Fé não é leseira. Você não está... Não. Você está firmado em promessas. Firmado na palavra de Deus. Aí alguns vão dizer para você, que obviamente não são os seus 4 amigos, são conhecidos, vão dizer, tu tá ficando é doido. Ele diz, espera aí, fulano, vem cá, eu tô doido para nada. Aí você liga para outro, fulano, eu tô ficando doido, tá nada, tô crendo contigo, tô ficando doido, tá nada, tô crendo contigo, tô ficando doido, tá nada, eu que desço a corda se tu quiser. 4 doidos como você. Então a fé pode sim ser considerada como loucura para o mundo natural, mas para o mundo espiritual é perfeitamente normal. Porque para Deus não existe possível, para Deus já é. Aí nesse lugar, onde já é, você se alegra. Como você agiria se você soubesse agora que estava resolvido? Você percebe? Como você reage sabendo agora, resolveu? É exatamente isso que acontece quando você está em fé, na fé. Já é. Quando já é dentro, muda o falar. Como você fala de algo que não é? Se já é. Você se recusa a falar agora da impossibilidade, porque a possibilidade tomou você por dentro. Você agora está convicto e... versículo? Ora, a fé é a certeza. Essa é a certeza de uma das possibilidades do original, é o título de posse. Você já viu que às vezes com um papelzinho você toma posse sem nem ver as coisas? Você assina um bocado de papel antes, paga e ele dá um papel para você e diz, vai lá e pega. E você está lá com a posse. Agora, pode vir quem for, o Satanás do inferno que for, dizendo que não é seu. E você com papel? Você, epa, sai daí que esse é meu aqui, tá aqui, rapaz. Pode vir o Satanás, o secretário, o infeliz que vier. Não vai demover, porque você está com título de posse. Então a fé é o título de posse de coisas que se esperam. Esperança é bíblica, ok? A esperança pressupõe fé. Você só tem esperança porque você está em fé. Mas você está em fé, não esperando que possa ou não acontecer, mas você está em fé com título de posse. Você está com seu título de posse do seu carro. E você está caminhando para ir buscá-lo.
Na caminhada ele não deixou de ser seu. Deixou de ser seu? Você está dentro dele ainda? Ainda não, porque você está caminhando para ele. Mas ele de quem é? Eu estou só esperando o quê? Chegar nele, entrar, ligar e a coisa acontecer. Mas o título de posse é meu. O título é seu, a posse é sua. Está assinado. A fé é certeza da posse. Onde é que você toma posse? Na fé. É muito raso tomar posse quando você pega. É muito raso. E quando você só toma posse quando pega, a variabilidade do mundo está lá para tomar. Se você só tomou posse quando pegou, na esquina, chega um ladrão, bota o revólver e leva teu carro. Mas se você tomou posse antes de ver, não tem ladrão no mundo. O diabo não consegue ir contra a fé. Ele não se move contra a fé. Uma vez em fé, já é. Pode levantar o inferno inteiro. Ele não consegue ir contra a fé. A fé é o título de posse das coisas que você está caminhando para ir lá pegar. E a convicção de fatos que se não... Quem disse que você precisa ver? Porque vistes, crestes, muito mais bem... Entenda o que ele está dizendo. Jesus está falando para Tomé. Você sabe que o único erro de Tomé foi ter faltado o culto. Ele faltou o culto no dia que Jesus se manifestou. Porque os outros nenhum estava crendo. Porque viram Jesus, viraram os maiores crentes do mundo. Aí Tomé, que faltou o culto, aí não creu, igual os outros não creram. Mas Jesus disse, ó, porque tu vistes, tu crestes, existe uma bem-aventurança. Ele diz que é melhor... É melhor não ver e crer do que crer quando vê. Ele diz que esse momento em que você toma posse é muito melhor do que o momento que você pega. Eu já contei isso e eu gosto de contar para você entender. Às vezes eu já discuti com Deus. Você já discutiu com Deus alguma vez? Ou você é muito santo e nunca discutiu com Deus? Eu já discuti com Deus. Eu disse, Deus, como é que é esse negócio? Porque quando a gente acaba de crer no negócio que se manifestou, a próxima coisa é o quê? É crer de novo, não é? Crer de novo. Né? E cada vez maior, né? Aí você luta, crê, se manifesta. Aí qual é a outra proposta? Crer de novo. E coisa maior. Aí você luta. E eu, para quê? Não podia ser só uma? A gente crê uma vez e acaba. Ele disse, sim, você crê uma vez. Você creu em Cristo e acabou. Em Cristo está selado seu destino. Você vai para o céu. Mas o que é que ele quer? Oportunidades. Porque lembra que quando você crê, você entra no lugar onde Deus está, pega você, e é aqui que você passa a perceber o Deus galardoador. Não é que ele vai dar para você aquilo que você está crendo. Você começa a provar na crença, porque já é, na crença, você passa a provar do galardão que é estar com ele. Deus é a maior recompensa. Você está crendo num carro? O carro vai chegar. É consequência da crença, vai chegar, ele vai se manifestar. Se você está crendo, já é. Mas o melhor não é o carro. O melhor é a jornada de fé e a experiência com Deus durante a jornada.
Porque cada jornada de fé não é para se manifestar a coisa em si, mas é para você experimentar o Deus que quer andar junto com você. A fé é uma oportunidade de relacionamento. A jornada de fé é uma oportunidade de você se relacionar. Então, não ver é mais abençoado do que aquele que vê. E a convicção de fatos que não se veem. Esse convicção é verificação. Está selado, provado, verificado. Que aquilo que eu não estou vendo já aconteceu. E aí ele continua, no versículo ele vai continuar e ele fala algo incrível. Eu queria chamar o grupo de louvor para fingir que eu estou acabando. O grupo de louvor pode vir. O fato 2 diz assim, olha, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Os antigos foram aprovados porque andaram em fé. E aí ele continua no verso 3, pela fé entendemos. Eita! Na fé, a nossa mente se abre para aspectos novos que a gente não estava visualizando quando a gente estava andando no natural. Pela fé entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus. Existe na fé uma maneira diferente de entender aquilo que a gente não está vendo. Que o universo foi formado pela palavra de Deus de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé, entendemos que não precisa nem ter nada, não precisa ter cheiro de gasolina, não precisa ter óleo derramado, não precisa ter cheiro de pneu, não precisa nada físico. Nenhuma perspectiva natural ela existe. Não existe algo que você está esperando receber. Não existe promessa de ninguém natural que vai te dar. Não existe nada, nada, nada. Nenhuma soma, um fio de cabelo para você segurar. Não precisa de nada. Mas você tem a prova por dentro que o que existe hoje, uma vez não existia. E o que existe amanhã não é real hoje. É nesse lugar onde você fala para a montanha levanta a sainha, faz assim e se joga no mar. É nesse lugar onde suas palavras tem poder de falar para a situação, porque eu estou plenamente convicto, Senhor, da Tua palavra. Eu estou plenamente convicto da Tua verdade. A Tua verdade é maior do que a minha verdade, Senhor. E por causa dela, eu posso liberar no plano natural aquilo que é real no sobrenatural. Eu me torno um agente celestial e impacto com minhas palavras a minha própria vida, chamando à existência, assim como Deus faz, aquilo que não é, como se já fosse. A minha fé não se baseia nas minhas impossibilidades. A minha fé se baseia nas Tuas possibilidades, Senhor. E Tu és o Deus do impossível. Não há impossíveis para Ti, Senhor. E uma vez que não há impossíveis para Ti, tudo é possível para mim, diante da minha crença em Ti, Senhor.